pessoal, a gente vai dar prosseguimento com o conteúdo que a gente estava vendo sobre triângulos e semelhança, ok? E a gente vai fazer essa análise aqui do que temos no nosso vídeo. Massa? Vamos começar com uma parte bem simples, que é os casos. Para a gente fazer a semelhança entre triângulos e decidir se eles são ou não são semelhantes, nós vamos analisar 3 casos, ok? O primeiro caso é esse que está na tela, certo? É o nosso caso AA, ou seja, ângulo, ângulo. Nós vamos batizar os casos de acordo com ângulos e com lados, certo? Primeiro caso de semelhança de triângulos, AA, ou seja, ângulo, ângulo. Dois triângulos são semelhantes quando possuem dois ângulos internos correspondentes congruentes. Então vamos lá, a análise do que foi dito. Eu preciso que eles tenham dois ângulos internos. Os ângulos têm que ser internos ao triângulo. Existem ângulos fora? Sim, existem os ângulos externos do triângulo, que aparecem quando a gente prolonga um dos lados dele. Então, eu sugeri aqui um outro ângulo chamado ângulo externo, certo? Mas nós vamos focar nos ângulos internos. Eles são correspondentes, então nós temos que ver a posição de cada ângulo. Um ângulo aqui não vai ser correspondente aleatório de outro aqui. Ele tem o seu próprio correspondente. Sendo aqui o lado BC a base do triângulo, digamos que seja onde ele estivesse apoiado, e aqui nesse EF, o correspondente do A é o ângulo que está oposto a esse lado. Então, aqui quem está oposto à base é o ângulo D. Então, veja que eles são correspondentes, certo? A quantidade de traços que está indicada aqui no ângulo, que vem a ser 2 traços, caso vocês não estejam vendo, indica que eles têm a mesma medida, certo? Aqui na base nós temos dois ângulos. Um vai ficar à direita e um vai ficar à esquerda do ângulo central, que vem a ser o do ângulo do topo aqui. Então, esse ângulo B vai ser correspondente com esse ângulo E. Veja que eles têm ambos um traço cada. Então, isso significa que eles são correspondentes e que eles têm a mesma medida. Quando dois ângulos têm a mesma medida, nós dizemos que eles são congruentes. Congruentes quer dizer que eles são a mesma medida. Eles não são iguais. Eles têm a mesma medida, porque como estão em triângulos diferentes, então eles são ângulos diferentes, certo? Então, vamos dar prosseguimento aqui à coisa. Vamos fazer hoje essa análise do livro, certo? Ela está bem explicadinha, bem detalhadazinha. Vocês podem pôr pausa e começar a ler, voltar no que eu estava falando, certo? Vamos lá, vamos lá. Vamos demonstrar que se nos triângulos ABC e DEF, são esses dois triângulos que nós temos aqui, temos o ângulo A congruente ao ângulo D, esse sinalzinho aqui com 3 tracinhos significa congruente. É quase a mesma coisa do igual, porém tem essa diferençazinha, que não é a mesma coisa. Tem o mesmo valor, certo? E o ângulo B é congruente ao ângulo E. Então, os triângulos ABC e DEF são semelhantes. A gente vai demonstrar é a mesma coisa que mostrar, certo? Só que aqui quando eu demonstro, eu justifico o que eu estou fazendo. Então, eu vou mostrar que esse triângulo é semelhante a esse, por causa desses dois ângulos aqui, que são correspondentes e têm a mesma medida, são congruentes. Okay? Vamos considerar que os triângulos ABC e DF não são congruentes, ou seja, que eles não são iguais. E a gente pode ver, né, visualmente a gente consegue observar aqui que esse triângulo é maior do que esse. Então eles não são congruentes. Ser congruentes quer dizer que eles têm medidas iguais em área e em perímetro. Sendo o lado AB, esse segmento aqui, que é o lado AB,
esse pedaço aqui maior, veja que o lado aberto do sinal está para cá, do que o lado DE, o segmento DE, que é esse segmento aqui, lado do triângulo menor. Visualmente nós conseguimos ver, né? AB é bem maior do que DE. Ok? Cabe essa observação aqui. No caso de triângulos congruentes, temos que os ângulos internos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Portanto, os triângulos são semelhantes. Quando dois triângulos são congruentes, então eles também são semelhantes, porque a relação entre os ângulos vai ser a mesma, ele vai ter dois ângulos internos iguais, não só dois, como todos, e os lados também serão proporcionais, então vale para triângulos dessa forma também, ok? Vamos dar uma continuidade aqui. Eu não consigo mover, porque eu não consigo mover. Só um instante, tá? Descobri o porquê. Opa, passamos do ponto, só um pouquinho, aqui. Vamos lá. Considerando o ponto G sobre o segmento AB, então nesse lado AB aqui, a gente vai marcar esse ponto G, certo? De maneira que o segmento AG seja congruente ao segmento DE. Então, do ponto A, que é o vértice, até esse ponto G que eu marquei no segmento, a gente vai ter a mesma medida desse lado aqui, de D até E. Mas como é que eu sei? Bom, a gente não sabe necessariamente porque a gente não mediu. Mas se esse lado aqui é maior do que esse, então em algum ponto dele eu posso marcar isso aqui e eles vão ter o mesmo tamanho. Vamos supor que eu marquei no canto certo, ok? Vamos lá. E traçarmos o segmento GH paralelo ao lado BC do triângulo ABC. Então, esse segmento daqui vai ser paralelo a esse daqui. O que acontece nesse triângulo quando a gente faz isso é aquele caso que a gente estudou antes sobre retas paralelas cruzadas por uma transversal. Então, esse daqui, a reta que contém esse lado e a reta que contém esse lado, estão sendo cruzadas por essa transversal aqui, que seria o lado AB. Então, pelo que nós já vimos, quando isso acontece, o ângulo que é formado aqui, o ângulo G, ele vai ser correspondente com esse ângulo B aqui. E ângulos correspondentes em uma situação como essa, eles têm a mesma medida, certo? Então, vamos lá. Aqui. Temos que os triângulos ABC e AGH, certo? São semelhantes. A gente sabe porque vai valer a proporção aqui, e com esse pedaço daqui. Se a gente fizer, vai dar esse valor. Eu sei porque vai bater aqui. O ângulo B é congruente ao ângulo G, foi o que eu expliquei aqui, ó. Retas paralelas cruzadas por uma transversal, ângulos correspondentes vão ser iguais. E o ângulo G vai ser igual ao ângulo E. Por que vai ser? O ângulo aqui em cima é igual, não é? Ao daqui? É. O ângulo B é igual ao ângulo E, não é verdade? Se o B e o G são iguais, então o G e o E também são, né? Esse é igual a esse. E esse daqui também é igual a esse. Só sobra dizer que o G e o E também são iguais. Se eu tenho essa situação, vai acontecer isso. Arquimedes Arquimedes? Bom, não lembro se foi ele, mas Sócrates. Lembrei o exemplo de Sócrates. Depois vocês procurem aí na internet. Vamos lá. Como os ângulos A e D são congruentes, a gente já viu isso lá no começo. O segmento AG é congruente a DE, a gente construiu ele para ser igual, esse daqui. E o ângulo G é congruente ao ângulo E, foi o que a gente viu aqui pela construção. Pelo caso lá ALA, caso ALA, que foi um pequeno erro do livro, certo? Mas esse caso aqui a gente vai ver
como sendo o segundo. Então, ele deveria ter sido o primeiro. Mas, vamos respeitar o que o livro fez, né? Quem fez o livro deve saber mais que a gente. Pelo caso ângulo, lado, ângulo, de congruência de triângulos, temos que os triângulos AGH e DEF são congruentes. Então, a gente provou que esse triângulo AGH e esse triângulo DEF são congruentes. Se eu sei, já pelo que eu fiz aqui, que esse triângulo menor aqui dentro é semelhante ao triângulo maior, e esse triângulo daqui é congruente com esse, então pela mesma igualdade, esse triângulo menor é semelhante ao meu triângulo maior. Portanto, como os triângulos ABC e AGH são semelhantes, a gente construiu isso. Se não entenderam, voltem, leiam de novo, escutem o que eu falei de novo. Mas se não estão entendendo o que eu estou falando, leiam e associam o que vocês leram com o que eu falei. São semelhantes e os triângulos AGH e DEF são congruentes. A gente acabou de ver isso. Então, concluímos que os triângulos ABC e DEF são semelhantes, como queríamos demonstrar. A gente mostra fazendo essas igualdades e essas construções, certo? Revejam com um pouco de calma, certo? Se não estiverem compreendendo o que eu falei, procurem, pesquisem. Perdão. Outro professor explicando, tem bastante coisa no YouTube que vocês podem procurar, certo? Então, aqui nós temos agora um exemplo, ok? E a gente viu o nosso primeiro caso de semelhança de figuras. De acordo com o caso de semelhança de triângulos que estudamos, para que dois triângulos sejam semelhantes, é suficiente que possuam dois ângulos internos correspondentes congruentes. Foi o que a gente acabou de ver. Se dois triângulos tiverem ângulos internos que são correspondentes e congruentes, então esses dois triângulos eles são semelhantes, ok? Aqui nós vamos ter o triângulo ABC, que é retângulo, já que a gente tem um ângulo reto aqui, e esse ângulo menor vai medir 30 graus. E um triângulo A', B', C'. Tá pequenininho, mas é isso aí, certo? Com também um ângulo reto, ele é retângulo, e um ângulo de 30 graus. Então, de cara, se ele tem dois ângulos internos que são correspondentes, veja, se ele é retângulo, então tenho aqui que ter obrigatoriamente esse correspondente com esse. E além de mais iguais, né? E se esse tem 30 graus, o correspondente dele aqui seria a linha. Também tem 30. Então, esses dois triângulos eu posso afirmar já que eles são, sim, correspondentes. Desculpa, que eles são semelhantes. Nos triângulos acima, temos que a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo A', que é igual a 30 graus. É evidente, não é isso? E a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo B', que é 90 graus. Também é evidente aqui. É o ângulo reto dos triângulos. Portanto, os triângulos ABC e A', B', C' são semelhantes. É o caso de semelhança AA. Ângulo, ângulo. Certo? Vamos dar uma pequena mudada aqui e vamos ver os nossos próximos dois casos. Ok? Bom, vamos lá. Tá, continuidade aqui com nossos outros dois casos, certo? Deixa eu tirar isso da tela. Pronto. Agora, por meio de exemplos, vamos estudar outros dois casos de semelhança de triângulos, certo? Nosso segundo caso foi o caso que nós usamos para justificar o primeiro, que é o caso LAL. Não, mas lá eu troquei, não foi? Acho que foi isso. Bom, em todo caso, vamos aqui. Foco na coisa. Lado, ângulo, lado. Dois triângulos são semelhantes quando possuem dois lados correspondentes proporcionais e os ângulos formados por eles são congruentes. Então,
Se eu tenho dois triângulos que formam lados, que têm lados proporcionais e correspondentes, lógico, o ângulo que é formado entre eles tem que ser igual. Então, nesse caso, lado, ângulo, lado, nós temos uma semelhança. Vamos ver o exemplo? De acordo com esse caso, para que dois triângulos sejam semelhantes, é suficiente verificar a proporcionalidade entre dois lados correspondentes e a congruência entre os ângulos formados por eles. Ok? No triângulo a seguir, o lado AC dividido pelo lado A', C'. Então tá aqui nossos dois triângulos, certo? O lado AC e o lado A', C'. Aqui o lado AC mede 5 e a linha C' 7,5. Ok? É igual ao lado AB sobre o lado A'B'. Então, AB medindo 4 centímetros e o lado A'B' medindo 6 centímetros. Quando eu dividir este por este e dividir este por este, nós vamos ter o mesmo resultado, que é 2/3. Simplificando bastante o nosso caso, já que esse lado e esse formam esse ângulo de 33 graus e esse lado com esse também forma esse ângulo de 33 graus. O ângulo formado é correspondente e congruente e os lados correspondentes são proporcionais. Por que que tá esses dois iguais aqui? Porque tanto essa razão aqui quanto essa precisam ser iguais. Se essa aqui desse 2/3 e essa daqui desse um valor diferente, qualquer que fosse ele, então a correspondência falharia e esses dois triângulos eles não seriam semelhantes. E aqui, ó, a medida de A é igual à medida de A'. A gente consegue ver aqui pelas figuras, ok? Portanto, os triângulos ABC e A'B', são semelhantes. Tudo que você precisa fazer, neste caso aqui, se você não tiver, como no caso anterior, dois ângulos internos que você possa calcular, ou que já esteja expresso que são, tem o mesmo valor, tem a mesma medida, são correspondentes e tem a mesma medida, aqui você observa justamente isso. Os lados que são correspondentes têm que ser proporcionais, na mesma proporção, o que nós fizemos aqui. Se você quiser, simplifica aqui, 5 por 7,5, vai dar 2/3 também. Ok? E o ângulo formado entre eles é um cálculo simples, certo? Aqui é o que você precisa compreender. Os lados correspondentes têm que ser proporcionais e o ângulo que é formado entre esses lados tem que ser congruente. Então, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Por isso, essa sigla aqui. Ok? Dando continuidade, toda vez é isso. O terceiro e último caso que iremos estudar. Terceiro caso de semelhança de triângulos. Lado, lado, lado. Ou seja, quando todos os lados... Dois triângulos são semelhantes quando possuem os três lados correspondentes proporcionais. Então, se os lados de dois triângulos são proporcionais à medida que eles são correspondentes, esses dois triângulos são em si semelhantes, ok? Mesmo que eles sejam iguais, nesse caso, a razão vai ser 1. A razão de proporção vai ser 1, porque as medidas vão ser iguais. Então, qualquer medida dividida por ela própria vai ser igual a 1. Beleza? 1. De acordo com esse caso,
Para que dois triângulos sejam semelhantes, é suficiente verificar a proporcionalidade entre seus lados correspondentes. Nós temos aqui dois exemplos, certo? ABC, com as medidas AC igual a 6, AB igual a 4 e BC igual a 3,2. A linha B', C', com os lados AC, A', C' medindo 7,5, a linha B', 5 e B', C', 4, certo? A linha AC dividido por a linha C'. Então, nós teríamos 6 dividido por 7,5, certo? Vai dar 4/5 quando a gente simplificar. Como é que a gente simplifica isso? Eu tiro essa vírgula daqui acrescentando um zero aqui. Então, eu vou ficar com 60 sobre 75. Aí eu vou simplificar essa fração, certo? E vou chegar nesse resultado aqui. Eu peço para vocês que façam essa simplificação. Vai ajudar vocês. É preciso praticar mesmo aqueles conteúdos que já foram vistos anteriormente, certo? Faça essa simplificação. Tirem a vírgula daqui, vai ficar 75, e acrescentem um zero a esse 6, onde ficará 60. Quando simplificarem, irão cair nisso daqui, certo? Vou dar uma ajuda. Vocês vão simplificar o 60 e o 75 por 15. É isso aí, certo? O lado AB dividido pelo lado A', B'. AB mede 4 e a linha B' mede 5. Quando você fizer os dois, já vai estar nessa forma aqui, 4 sobre 5. Então, já matou um, sem precisar nem fazer conta. E os lados B, C e B', C' tem 3,2 e 4. Mesmo caso, ó, tira essa vírgula daqui, vai ficar 32 e acrescenta um zero aqui, o que vai me dar 32 sobre 40. Simplifica de novo, só que agora vai simplificar por 8. Exatamente. Divide 32 por 8, divide 40 por 8 e você vai cair neste mesmo valor. Então, observamos aqui que todos os lados eles são todos os lados que são correspondentes, a razão de proporção entre eles é sempre a mesma, que é 4,5. Portanto, os triângulos ABC e a linha B', C' são semelhantes. Ok? Temos aqui o nosso terceiro caso, que é o caso lado, lado, lado. Façam essa prática, façam essas contas, vejam, revejam com calma, deem pausa, voltem o vídeo, mas tentem compreender o que eu falei. Eu, às vezes, adianto a coisa, falo muito rápido. Então, se você não entender, pause, volte e tente compreender o que eu falei. Ok? É muito importante isso. A atividade. Observe os triângulos. Aqui não vai rolar, né? Porque aqui eu estou mostrando coisinhas bonitas que são as respostas para vocês. Eu vou mandar a atividade à parte dessa vez. Não vou mandar ela dentro do vídeo, certo? E a gente vê isso à parte. Ok? Vou fazer um PDF, mandar para vocês, para ficar mais fácil de vocês estarem vendo como resolver essa atividade. Beleza? Por hoje é só. A gente fica por aqui. E até a próxima, pessoal.